Utilidade pública. Todo mundo diz que ter um filho é um ato de amor, mas a verdade é outra. Ter um filho é, antes de tudo, um grito desesperado de alguém que quer ser eterno. Pensa comigo. Ninguém tem filhos para o outro. As pessoas têm filhos para si, para dar sentido à própria vida, para justificar suas escolhas, para receber amor onde a vida falhou em entregar. É como se o filho fosse uma segunda chance, não para ele, mas para você. Uma forma de reviver o que perdeu, de se sentir necessário, de ser amado sem condição. É uma forma disfarçada, às vezes até inconsciente, de pedir desculpas ao mundo por tudo que você não conseguiu ser. Você já ouviu alguém dizer: quero ter um filho para cuidar de um ser humano que talvez nunca me ame, talvez me rejeite, talvez adoeça, talvez me destrua emocionalmente? Não. O que você ouve é: quero alguém para me amar. Quero alguém para continuar meu sangue. Quero alguém para cuidar de mim quando eu estiver velho. Isso não é amor, isso é ego. Ter filhos é um projeto narcísico autorizado socialmente. É o ego mascarado de carinho. É a vaidade com roupagem de responsabilidade. A maioria das pessoas não quer um filho. Quer uma miniatura de si com a promessa de amor incondicional. E o mundo aplaude, mesmo quando a motivação é o puro medo. Medo de morrer sozinho. Medo de não ter deixado nada. Medo de não ser lembrado. Medo de que tudo isso aqui, toda essa existência patética, tenha sido em vão. E então, como resposta a esse pavor de desaparecer, você cria outro ser humano. Você o joga num mundo em colapso, num planeta em colapso, em um sistema social doente, cheio de dor, exigência, violência, caos, só para que ele seja a extensão do seu eu. Você entende a violência disso? O filho não é um presente, é uma continuação. E isso não sou eu quem estou dizendo. Schopenhauer já falava: a reprodução é a afirmação da vontade de viver, a mesma vontade cega e irracional que nos condena ao sofrimento. Cioran foi ainda mais direto. O fato de alguém existir já é uma tragédia. E mesmo assim, nós seguimos parindo, sorrindo, registrando nas redes sociais a suposta alegria de ter feito alguém nascer, sem sequer perguntar se ele queria estar aqui. Mas essa pergunta nunca é feita, porque ela é perigosa. Ela nos desmonta. As pessoas não têm filhos porque querem criar uma vida. Elas têm filhos porque não suportam a ideia de que a sua própria vida vai acabar. O medo da morte é o único verdadeiro motivador. O resto é disfarce. Você acha que quer um filho, mas no fundo, o que você quer é uma continuidade da sua carne, da sua história, da sua versão do mundo. Você quer que seu sobrenome siga existindo, que seus traços sigam vivos em algum rosto, que seus gostos, valores e até seus defeitos sejam preservados como um ritual sagrado. Você não quer um outro, você quer você mesmo, de novo. E, se possível, melhorado, corrigido, mais bonito, mais forte, mais feliz, mais amado. Você quer vencer a morte com um atalho genético e chama isso de amor. Schopenhauer, com sua brutal lucidez, não tinha ilusões. A reprodução é o triunfo da vontade de viver. É a vontade cega, irracional, inconsciente, que apenas quer continuar. Ele dizia isso não como celebração, mas como denúncia. Para ele, dar à luz era perpetuar o sofrimento da existência, o fardo de ser. O desejo de ter um filho é, portanto, a recusa em aceitar o fim. É uma espécie de arrogância ontológica, uma tentativa de burla ao silêncio da morte. O brasileiro Brás Cubas, de Machado de Assis, encerra seu livro com a frase que deveria ser inscrita em toda a certidão de nascimento: não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado da nossa miséria.
Essa frase não é tristeza, é consciência, é uma confissão lúcida. A maioria não tem essa coragem. Então se convence de que ter filhos é natural, bonito, divino. Mas o que há de bonito em colocar um ser vivo num planeta onde, segundo a ONU, mais de 9 milhões de pessoas morrem por fome todos os anos? Onde 1/3 da população vive com menos de $2 por dia? Onde a saúde mental está em colapso e o planeta está fervendo, literalmente? Mesmo assim, seguimos parindo. Não por esperança, mas por impulso, por um tipo de compulsão biográfica. Você acha que tem escolha, mas desde pequeno te disseram que, quando você crescer, vai casar e ter filhos. Te venderam isso como caminho de plenitude. Na verdade, era só o sistema usando o seu medo como motor. A morte assusta. E o filho é o último truque do ego. A última tentativa de deixar algo seu quando você não estiver mais aqui. Se amor fosse o motivo real para ter filhos, ninguém teria filhos antes de se curar. Mas é exatamente o oposto. As pessoas têm filhos esperando que eles curem suas feridas. Um pai frustrado que nunca foi reconhecido quer que o filho brilhe em seu lugar. Uma mãe que nunca foi amada como queria, engravida e chama isso de recomeço. Um casal que está se afastando decide ter um bebê para salvar a relação. Esse não é amor. Isso é carência em estado bruto, disfarçada de maternidade, de responsabilidade, de afeto. O filho vira um band-aid emocional, um remendo existencial, uma promessa de amor garantido que nunca foi dada em outro lugar. E o pior, a sociedade aplaude. Aplaude quando uma mulher diz: "Tive um filho para ter alguém que me amasse de verdade." Aplaude quando um homem diz: "Agora eu tenho alguém que vai me respeitar de verdade." Mas esse alguém nem nasceu ainda e já está preso num contrato afetivo que não escolheu assinar. Carl Jung disse: "Nada influencia mais os filhos do que a vida não vivida dos pais." É isso. Você joga sobre a criança toda a bagagem do que você não foi, do que você não teve, do que você ainda quer ser. É aí que começa a armadilha do amor condicional. Você não quer um filho, você quer um espelho que sorria de volta. Você quer reconhecimento, quer cura, quer sentido. E quando ele não te entrega isso, quando cresce, discorda, se rebela, você chama isso de ingratidão. Mas não é ingratidão. É só um ser humano tentando ser ele mesmo. A psicanálise explica isso com uma precisão brutal. Donald Winnicott falava sobre mães que projetam no filho o falso self, uma identidade criada não para quem a criança é, mas para quem a mãe precisa que ela seja. É a maternidade como imposição de um papel, não como acolhimento de um ser. A maternidade e a paternidade, do jeito que são vendidas hoje, não tem nada de altruístas. São sobre carência, sobre controle, sobre querer alguém que te ame do jeito que ninguém mais te amou. Você diz: "Eu quero dar amor." Mas a verdade é que você quer receber. E essa não é uma troca justa, porque o outro nem teve chance de dizer se queria jogar esse jogo. Você não decidiu ter filhos. Essa decisão foi tomada por você antes mesmo de você nascer. Está em cada desenho animado, em cada almoço de domingo, na cara da sua avó quando você passa dos 30, na linguagem do cinema, da religião, do Estado. É sutil, é profundo e é brutal a ideia de que você só será completo quando tiver filhos. Não é uma escolha, é uma programação. Você não é incentivado a refletir. Você é ensinado a repetir. A antropologia já descreveu isso. A sociologia confirmou. E a filosofia denuncia. O nascimento de crianças não é apenas um evento biológico. É um pilar estratégico da ordem social. Foucault, ao falar da biopolítica, mostrou como o poder moderno não se impõe pela força, mas pelo controle do corpo. O poder se exerce sobre a vida, não mais apenas sobre a morte. Ou seja,
Ao invés de te impedir de viver, o sistema agora te obriga a viver de um jeito específico. E parte disso é reproduzir. Literalmente. Filhos são força de trabalho futura. Filhos são manutenção de consumo. Filhos são herdeiros de impostos, de religiões, de nacionalidades. Filhos são peças da máquina. Quando uma mulher pobre tem 5 filhos, o Estado não pergunta por quê. Quando uma adolescente engravida, a mídia não questiona o sistema de educação sexual falido. Mas se uma mulher de 35 anos diz, não quero filhos, ela vira aberração. Por quê? Porque quem diz, não quero ter filhos, está negando combustível ao sistema, está quebrando a engrenagem, está recusando o destino que foi vendido como natural. Mas natural para quem? Religiões que dizem crescei e multiplicai-vos não estão interessadas na sua realização pessoal, estão interessadas em manter seu rebanho. Governos que oferecem incentivo fiscal para quem tem 3 ou mais filhos não estão preocupados com o seu afeto, estão preocupados com a estabilidade da pirâmide previdenciária. Até o capitalismo te quer fértil. Porque filhos são sinônimo de dívidas, consumo, necessidade constante, fraldas, brinquedos, escola, plano de saúde. É o investimento mais longo e emocionalmente manipulável que o sistema conhece. A verdade é que muitas pessoas não querem filhos, elas querem paz. Mas foram ensinadas que a paz só vem depois de cumprir o script: casar, ter casa, ter filhos. Ninguém conta que, para a maioria, esse script é um rascunho mal feito, escrito por mãos alheias, baseado em interesses que não têm nada a ver com amor. O nascimento é o único contrato vitalício assinado por alguém que não teve chance de dizer não. Você acha que ama seu futuro filho, mas já se perguntou se ele vai querer estar aqui? Não se trata de pessimismo, se trata de ética. Criar um filho é impor a existência, e a existência é dor. Não por acidente, mas por estrutura. David Benatar, autor do livro Better Never to Have Been, cravou: trazer alguém à existência é sempre um dano. A ausência da vida não é má, o sofrimento é. O raciocínio é claro. Se alguém não nasce, não sofre. Mas se nasce, sofrerá. Irá adoecer, perder, sentir medo, solidão, rejeição. Vai enterrar quem ama. Vai ver o mundo ruir, aos poucos ou de uma vez. Isso é garantido. Então, qual é a lógica de colocar um ser vivo aqui? Mas e a felicidade? Alguém diria. Felicidade não anula sofrimento. E mais, o que pesa mais? A ausência de um prazer não sentido ou a presença de uma dor inevitável? A maioria não pensa nisso. Porque é doloroso admitir que o ato de procriar não é neutro. É um ato de poder. Você decide que alguém vai existir. E esse alguém terá que lidar com consequências que você nunca poderá controlar. Você pode amar seu filho profundamente. Mas isso não desfaz o fato de que ele foi jogado aqui sem escolha. E talvez sem preparo emocional, social ou psicológico para suportar o que o espera. Pior, muitos nascem dentro de contextos já quebrados. Filhos de relações abusivas. Filhos de pais em depressão. Filhos em zonas de guerra, de fome, de caos ambiental. E mesmo assim, insistimos. Por quê? Porque acreditamos que o amor vai redimir tudo. Mas amor não cancela sofrimento. Amor não cancela o colapso climático. Não cancela o bullying, a ansiedade, o medo de existir. E mais uma vez, tudo isso sem pedir permissão. A verdade incômoda é essa. A parentalidade é o único projeto em que o sujeito do projeto não participa da decisão. Ele é o efeito, nunca a escolha. Colocar alguém no mundo é assumir uma responsabilidade tão absurda que deveria exigir, no mínimo, consciência radical. E talvez até um luto. Porque ao dar a vida, você também deu a morte. Você deu dor. Você deu o peso do ser. Você pode amar profundamente alguém e ainda assim tê-lo criado por um motivo egoísta.
As duas coisas podem, e geralmente andam, juntas. O amor ao filho é real, mas o motivo de tê-lo continua sendo sobre você. Você pode dar tudo: tempo, dinheiro, sacrifício. Pode abrir mão da sua liberdade, pode trocar noites de sono por febres, silêncio por choros, juventude por fraldas. Mas nada disso muda o ponto inicial. Você quis que alguém existisse. Por quê? Porque você precisava de um propósito. Porque o mundo estava vazio. Porque o casamento esfriou. Porque a vida estava sem sentido. Porque te disseram que ter um filho seria o ápice da experiência humana. E aí você teve. E ama? Claro que ama. Mas esse amor não reescreve a motivação. Apenas a cobre. É como plantar uma árvore num terreno minado. A árvore pode florescer, pode ser linda, mas o solo segue instável. Cioran disse: toda criança é um pretexto para adiar o nada. Essa frase não é poesia, é diagnóstico. A criança é a desculpa para continuar. É o protetor de tela existencial. É o refúgio emocional contra a percepção de que a vida, em si, não tem porquê. Amar o filho, então, vira uma forma de se amar através do outro. E ninguém gosta de ouvir isso, porque isso tira o brilho do que chamamos de amor puro. Mas o amor puro, nesse caso, seria não usar ninguém como ferramenta para preencher o seu buraco. Seria não exigir que o outro existisse só para que sua vida fizesse sentido. Amar o filho depois que ele existe é fácil. Difícil é encarar a brutalidade de tê-lo feito sem o seu consentimento, por motivos que, no fundo, eram seus e só seus. Esse é o ponto que desmonta qualquer argumento. Porque mesmo com todo o carinho, com toda a dedicação, com toda a beleza da relação, a verdade segue nua no centro da sala. Você quis alguém. Você criou alguém. Você impôs a vida e toda a sua carga a alguém que não pediu por ela. Isso não faz de você um monstro, mas faz de você alguém que precisa parar de mentir sobre os motivos. A honestidade não cancela o amor, mas talvez seja a única forma de finalmente entendê-lo. Ter filhos é muitas vezes uma resposta desesperada à pergunta que ninguém sabe responder: por que estamos aqui? É um gesto humano, profundamente compreensível, mas nem sempre justo. A verdade é que colocar alguém no mundo exige mais do que amor. Exige consciência. E talvez esse seja o maior tabu de todos: questionar a origem do ato mais celebrado da humanidade. Se você chegou até aqui, é porque teve coragem de pensar o impensável. Porque teve a ousadia de ouvir o que quase ninguém tem disposição de dizer. E isso, só isso, já é muito. Já muda tudo. Porque quando uma ideia verdadeira encontra alguém disposto a escutá-la, o mundo já começou a se mover. Se esse conteúdo fez sentido para você, se te cutucou em algum lugar que ninguém costuma alcançar, considere apoiar esse canal. Você pode se tornar membro e ajudar a manter esse espaço de pensamento livre, crítico, honesto, onde a gente diz o que precisa ser dito, mesmo que doa. Ser membro é mais do que apoiar. É pertencer. É caminhar junto, construir junto, sustentar o tipo de voz que o algoritmo costuma calar. E se quiser ir além, o recurso do Super Thanks está aí para quem sente que esse vídeo te entregou algo que vale mais que minutos assistidos, vale reflexão, impacto, talvez até uma mudança. Mas olha, só por estar aqui, só por assistir até o fim, por escutar com atenção, por compartilhar com quem precisa ouvir, você já está ajudando mais do que imagina. Esse canal é feito com verdade, e você, só por existir do outro lado, já faz parte disso. Obrigado por não desviar o olhar. Até a próxima.